noite a todos os meus queridos irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós estamos aqui em mais uma quarta-feira, mais uma quarta live, como nós temos chamado aqui essa sequência de estudos bíblicos. Mais um dia, então, que vamos aprender a palavra do Senhor e que nessa noite você possa ser agraciado com o conhecimento que vem do alto céus. Amém? O nosso tema aqui nessa noite diz respeito a Ele está aqui. O reverendo Davidson iniciou essa nova temática na semana retrasada. E por falar em reverendo Davidson, hoje é aniversário dessa figura, o nosso querido pastor, e a OMP da nossa igreja, os nossos jovens, tem uma singela homenagem para você. Então se liga aí, Davidson. Papai pra gente é amigo, companheiro, bom cozinheiro, um pai presente, um pastor presente também. Nós te amamos, tá bom? Beijo. Eu penso em missão, um homem missionário, penso no trabalho, penso num grande amigo, que ele tem sido para mim, para minha família, uma bênção, e tudo que eu tenho aprendido com ele nesse tempo. Então, pastorzão, é difícil pensar numa palavra só, porque você é um cara muito massa. Um exemplo de dedicação, servo do Senhor. Quando eu penso no pastor Davidson, algumas lindas palavras me vêm na cabeça. A começar por calmaria. Íntegro, sincero, temente a Deus. Fala, pastorzão, tudo tranquilo? Quero dizer que o senhor tem sido usado como instrumento de Deus na minha vida, o senhor sabe muito bem disso. Na vida da igreja também, tenho certeza. Amoroso. Sabe? Você é minha amiga. Beijo. Brother! Amoroso. E se eu fosse resumir em uma palavra todas essas qualidades boas que o senhor tem, eu diria que o senhor é sensacional. 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 Obrigado, pastor, pelo Senhor ser cuidadoso com as suas ovelhas, pelo Senhor ser uma referência de pai, de esposo, de líder e de um pastor. Que Jesus te abençoe. Nos ensinar com tanto amor. E por ser tão atencioso e nunca julgar as nossas dúvidas. Muito obrigado, pastor, por ser uma pessoa tão presente nas nossas vidas e que, além de pastor, se tornou um grande amigo. Ei, pastor Davidson. Ei, pastor Davidson. Muito obrigado por ser tão carinhoso e amoroso conosco. Obrigada pela atenção e pela recepção tão calorosa que o Senhor nos deu desde o dia que chegamos na igreja. Um grande abraço. Deus te abençoe. Ei, pastor, queria te agradecer por todo o carinho e cuidado que você tem com a gente. Todas as vezes que eu precisei de alguma ajuda, orientação, o Senhor me ajudou com a maior felicidade do mundo. Então, muito obrigado. Obrigado, pastor, por se fazer presente em todos os momentos de nossas vidas, tanto os momentos mais alegres como nos momentos mais difíceis. Nós agradecemos muito ao Senhor por isso. Beijos. Pastor, muito obrigada por tudo. Essa é uma pequena homenagem da nossa MP. Feliz aniversário. É isso aí, maravilha. Mais uma vez, Rev, parabéns pelo seu dia, que Deus continue te agraciando anos e anos com bênçãos sobre bênçãos. Você tem sido bênção nas nossas vidas, na nossa igreja, na minha vida, na vida da minha família. Então, que Deus te abençoe cada dia mais em nome de Jesus. Voltando agora ao nosso estudo bíblico, nós fizemos uma pausa na semana passada devido à semana de oração, como nós fazemos todo mês, A primeira semana reservamos para a semana de oração. Mas a ideia dessa temática aqui que nós estamos tratando, estudando agora, é dar sequência àquilo que nós vimos nas outras semanas, com aquele tema, que era uma pergunta: onde Deus está? São temáticas
claro que atuais, relevantes, pertinentes para os nossos dias, porque existem muitas pessoas que de fato estão procurando a Deus. Elas se perguntam onde Deus está. Até mesmo os cristãos fazem essas perguntas em meio às crises que enfrentam, às crises de suas vidas. Mas graças a Deus, porque através do seu Espírito Santo, falando aos nossos corações, através da Escritura Sagrada, Ele é capaz de acalentar o nosso coração, de nos trazer paz e nos afirmar a seguinte realidade, a seguinte verdade de que Deus está aqui. Ele está aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. E o reverendo Davidson então nos apresentou essa boa nova na semana retrasada e nós continuamos aqui então, afirmando essa verdade, afirmando essa realidade. E é exatamente pelo fato de Deus estar presente em nosso meio, dele estar presente em nós, que isso traz algumas implicações para as nossas vidas. Tudo isso porque com a vinda de Cristo Jesus a esse mundo, para resgatar o pecador, a mim e você, inaugurou-se então o reino de Deus, ou o reino dos céus. E cabe então a nós, cada um de nós, discípulos de Cristo Jesus, viver então uma vida dentro dessa realidade. Que realidade? A realidade de que Deus está aqui. O reino de Deus está entre nós. Então, como nós devemos viver no reino de Deus? E eu quero convidar você então a fazer uma leitura de um texto que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, versículos de 44 a 46. Pega a sua Bíblia aí, a gente vai passar o texto aqui na sua tela, mas é muito bom você ter a sua Bíblia em mãos, para você grifar, para você riscar ali o que for preciso, enfim. Extraia desse texto bíblico durante esse estudo agora o máximo que você puder para o seu aprendizado, para abençoar a sua vida. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. E nos diz assim então a palavra do nosso Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém, meus queridos? Esse é o nosso texto base para a meditação dessa noite, para o nosso estudo dessa noite. Eu quero falar para você que essas duas parábolas que nós lemos, elas estão dentro de um conjunto de parábolas faladas por Jesus, contadas por Jesus. Jesus está fazendo aqui com seus discípulos um treinamento básico, um treinamento exatamente para que eles entendam como que funciona, como é que deve ser a vida dentro do reino de Deus. Exatamente porque se tornar um membro do seu reino é estar bem treinado para o serviço. Afinal de contas, os membros do reino de Deus, os membros do reino dos céus, eles são servos, nada mais do que servos. E Jesus ensinou essa realidade aos seus discípulos numa cena, num episódio muito interessante, um episódio que a palavra de Deus nos ensina que quando eles ao chegarem em uma casa, Jesus ali com seus discípulos, a história nos mostra ali que ninguém se dispôs a pegar a toalha, a bacia com água e lavar os pés uns dos outros, como era de costume na época, né? As pessoas chegavam em casa ali, depois de ter andado pelas ruas, pelas estradas empoeiradas, e normalmente era um serviço feito por um servo, por um escravo considerado aí o mais ralé de todos. E naquela ocasião, nenhum anfitrião da casa se preocupou com isso. Nenhum dos discípulos se preocupou e se dispôs a lavar os pés uns dos outros. Só que Jesus se levanta, ele tira o seu manto, ele pega uma toalha, coloca sobre a sua cintura, ele pega a água, coloca na bacia e começa então a lavar os pés dos seus discípulos. Ele assume a posição de servo, assume a posição de escravo. E o ensinamento disso, para os seus discípulos da época e para nós aqui hoje, está descrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 15 a 17. Acompanhe comigo aí a leitura, que diz assim a palavra de Deus: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Olha que interessante, percebam que existe uma alegria aqui, uma bem-aventurança nas palavras de Cristo Jesus. No ato de servir ao Senhor Jesus,
nós podemos ser felizes, nós podemos ser bem-aventurados. E o nosso serviço é exatamente o de compartilhar as boas novas da salvação em Jesus. Compartilhar as boas novas de que Deus está aqui. Compartilhar as boas novas de que nós já vivemos no reino de Deus. Claro que não em sua forma plena. Nós não vivemos a plenitude do reino de Deus, mas nós sabemos que ele já foi inaugurado com a vinda de Cristo Jesus. Contudo, ao compartilhar essas boas novas, muitas vezes tem se tornado um desafio para muitas pessoas, tem se tornado um desafio para muitos cristãos. Existem certas barreiras, né, Davis? Algumas barreiras que se colocam diante de nós, alguns obstáculos que muitas vezes nos impedem de pregar o Evangelho. Por exemplo, nós podemos citar aqui a questão do medo. Nós queremos que as pessoas gostem de nós, não é mesmo? Todos nós queremos que as pessoas gostem de nós. E aí muitas vezes nós ficamos com medo de às vezes perder amizades quando nós abrimos a boca para falar que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Quantas vezes você já teve medo? Uma outra situação, muitas vezes que se coloca como uma barreira, um obstáculo na nossa vida para que a gente não pregue o Evangelho, para que a gente seja impedido de pregar o Evangelho, tem sido o orgulho. Nós não gostamos de nos sentir vulneráveis, né? Aqueles que não são cristãos e que convivem conosco sabem muito bem de atitudes que nós fazemos, de palavras que nós dizemos, que muitas vezes contradizem com o fato de sermos cristãos. Não demonstra a realidade de um Deus que está aqui, de um Deus que está em nós, da presença viva de Jesus em nós. E uma terceira barreira, um terceiro obstáculo que eu quero compartilhar com vocês é o preconceito. Muitas vezes nós temos um preconceito que é uma via de mão dupla, né? Por vezes nós é quem recebemos o preconceito, pelo fato de sermos cristãos, pessoas acabam não se misturando conosco, mas em outros momentos o fato é que nós é quem somos preconceituosos. Nós escolhemos as pessoas com quem nos relacionamos, nós escolhemos as pessoas a quem amamos. Enfim, se a gente fosse colocar uma lista aqui, teriam exatamente várias coisas, várias situações que se colocam nas nossas vidas como barreiras, como obstáculos, nos impedindo, ou que visam pelo menos nos impedir de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E esses versículos que nós lemos, do capítulo 13 de Mateus, versículos 44 até o 46, Jesus aponta uma outra grande barreira, que é a seguinte: o perigo de nós valorizarmos outras coisas mais do que valorizamos a Deus. Percebam, existe esse perigo de valorizarmos muito mais, às vezes, outras coisas do que valorizamos a Deus. Então vamos dar uma olhada aqui nesse texto e perceber essa realidade juntos. Como eu havia falado anteriormente, esses versículos aqui fazem parte de um conjunto de parábolas que Jesus estava ensinando às multidões, mas agora ele está num momento em particular com seus discípulos. Eu acredito que Jesus veio aqui ressaltar algo muito importante para eles, para a vida do discipulado. E as duas parábolas que nós lemos, elas não são complexas de se entender. Não existe aqui muita dificuldade de se entender o ponto-chave, a questão dessas parábolas aqui. Elas trazem para nós uma mensagem capaz de nos animar quanto à realidade do discípulo no reino de Deus, quanto à presença do reino de Deus em cada um de nós. E nós precisamos enxergar, então, essas realidades acontecendo no nosso dia a dia. Vamos considerar, então, aqui essas duas parábolas juntas por alguns momentos e ver o que nós temos a aprender aqui. O fato é que a primeira parábola, contida no versículo 44, ela mostra para a gente a história de um homem que encontra um tesouro escondido em um campo. Olha que interessante. Imediatamente, esse homem enterra aquele tesouro, de forma clandestina, porque aquele tesouro não pertencia a ele. Mas ele enterra aquele tesouro naquele campo, nem o campo nem o tesouro pertenciam àquele homem. Mas ele vende tudo que ele tem e ele compra então aquele campo para ele poder ficar com aquele tesouro. A segunda parábola, aqui nos versículos 45 e 46, nos mostra uma história até semelhante, mas dessa vez se trata a respeito de um comerciante que procura pérolas preciosas. Provavelmente esse já era o trabalho daquele homem, e um dia ele encontra ali uma pérola excepcionalmente preciosa.
E ele simplesmente não consegue mais enxergar a sua vida sem aquela pérola. Ele vai, vende tudo que ele possui, tudo que ele tem e compra essa pérola. Eu quero fazer aqui 3 observações para o nosso estudo dessa noite a respeito dessas 2 parábolas que nós estamos estudando. A primeira observação é acerca dos beneficiários do reino. A segunda diz respeito ao valor incomparável do reino. E a terceira observação diz respeito ao poder expulsivo do reino. Vamos ver cada um desses tópicos, cada um desses itens, começando então a falar sobre os beneficiários do reino. Na primeira parábola, Jesus nos fala sobre aquele homem então que encontra ali um tesouro no campo, um tesouro que estava escondido no campo. A gente muitas vezes olha para essa história contada por Jesus e imagina que de repente é uma fantasia, isso não acontece nos nossos dias. A gente simplesmente vê filmes, né, a respeito de caça ao tesouro, o famoso X ali marcado no mapa indicando o local onde está o tesouro, mas na verdade isso ainda acontece nos nossos dias. Certa vez, em 1992, a história nos conta que um homem perdeu o seu martelo num campo, numa determinada área da sua propriedade, e aí ele contratou um amigo que tinha um detector de metais para procurar o seu martelo, lógico. Só que ao invés de encontrar o martelo, eles encontram ali a maior quantidade de artefatos romanos do século V, né? A quantidade de artefatos ali que somavam uma quantia de aproximadamente 1,7 milhões de libras, que na época, em 1992, equivalia a quase cerca de 8 milhões de reais. Imagina, pensa, se isso ainda acontece nos nossos dias, imagina na época de Cristo Jesus. Não era diferente, com certeza não era diferente. Aqui, Jesus contava parábolas, exatamente porque eram histórias que tinham a ver com a realidade da época. Tudo isso no intuito de transmitir um ensinamento prático na vida das pessoas, na vida dos seus discípulos. A Palestina, na época de Jesus, era uma região totalmente devastada pela guerra. Quando a gente olha os livros de história e percebe essas realidades, a gente sabe do que Jesus estava falando. Até mesmo porque, diante dessa realidade, era um costume na época as pessoas enterrarem objetos de valor, exatamente por questões de segurança. E aí, se o proprietário desse tesouro morresse, sem poder então desenterrar o seu tesouro, ele ficaria ali escondido, até que alguém viesse a encontrá-lo. E é exatamente o caso dessa parábola que nós lemos. O homem que encontrou aquele tesouro não é o dono do campo, não é o dono daquele tesouro. E olha que coisa interessante aqui, ele provavelmente é um trabalhador contratado para trabalhar naquele campo. Todos os outros detalhes dessa história são exatamente modelados pelo fato desse homem não ser o dono do campo. E de acordo com a lei da época, a lei rabínica, se alguém encontrasse um tesouro escondido em um campo, ele estaria legalmente obrigado a entregar o tesouro a quem de direito, ou seja, ao dono da terra. Só que se ele pudesse comprar o campo, comprar a terra e tudo que existisse ali, incluindo até mesmo o tesouro, tudo passaria a pertencer legalmente a ele. Era o que a lei da época dizia. Em outras palavras, toda a situação desse homem, toda a parábola aqui que nós estamos estudando depende da posição econômica dele, depende do seu status. Ele não é um rico proprietário de terras, ele é um contratado para trabalhar no campo. Já por um outro lado, na segunda parábola, os versículos de 45 e 46, aquele homem que encontra aquela pérola preciosa, nós podemos afirmar que ele já tinha algumas posses. Percebam que nós podemos até dizer que esse homem era um sujeito bem de vida, porque ele já vivia do comércio lucrativo ali de pedras preciosas, né? Era um comércio de grande demanda nos tempos de Jesus. E um bom comerciante precisava ter recursos para poder viajar bastante para encontrar as suas pedras preciosas. Então perceba aqui o contraste que existe nessas duas parábolas. Esse último homem não é como o outro que encontra o tesouro enterrado. Ele já é rico. O outro é um trabalhador rural contratado. Essa é a realidade dessas duas parábolas que nós estamos tratando aqui. Só que a convergência dessa história é exatamente o fato de que ambos são beneficiários do reino. Ambos encontram algo de grande valor. Um outro contraste interessante aqui é que o primeiro homem
está simplesmente ocupado em suas tarefas quando, por acidente ali, de repente, ele descobre um tesouro escondido no campo. Ele não tem um detector de metais ali, ele não está procurando aquele tesouro, ele simplesmente está trabalhando ali sem grandes expectativas no que diz respeito a um enriquecimento, mas quando ele encontra o tesouro, o seu mundo é virado de cabeça para baixo num instante. Por outro lado, aquele segundo homem que conhece já as pedras preciosas, ele está de fato em busca de uma pedra preciosa, ele corre atrás com diligência, com vigor, porque é isso que ele faz da vida, é o trabalho dele. As pérolas são o seu grande negócio e ele se dedica então a procurá-las. E ele já viu várias delas ao longo do caminho, mas de repente ele encontra aquilo que durante toda a sua pesquisa ele nunca havia encontrado. E até que ele chega nesse momento em que ele percebe que a sua busca chega ao fim. Ele não precisa mais procurar, porque ele havia encontrado a pérola que vale mais do que tudo aquilo que ele já possui ou já teve, tudo aquilo que ele já viu. E nesses contrastes, meus queridos, nós somos ensinados que os beneficiários do reino são exatamente pessoas diversas, pessoas diferentes, pessoas como eu e você. Aqui nós temos essa lição que é muito importante para nós sobre a natureza do reino e aqueles que pertencem ao reino dos céus, porque esse é o povo de Deus. Esses são os discípulos de Cristo Jesus. Alguns são ricos, outros são pobres. Essa é a realidade. Alguns procuram respostas e talvez tenham procurado, buscando respostas por um longo período de tempo, quando finalmente, pela graça de Deus, eles encontram essas respostas, porque encontram exatamente um grande tesouro, uma pérola de grande valor, o Senhor Jesus, exatamente aquele que tem o poder de salvar as suas almas. Já outras pessoas são alheios à verdadeira pobreza de suas vidas, até que chega um momento em que eles encontram o verdadeiro tesouro que cai no colo deles, algo que jamais viram. É Deus chamando de maneira eficaz, de maneira irresistível, dizendo, você é meu. Percebam, meus queridos, nem todos somos parecidos. As nossas histórias de vida são diferentes, e isso é algo normal, isso é algo natural. Mas o que nos torna únicos, o que nos torna semelhantes no reino de Deus, é o fato de pertencermos a esse reino através da fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus, como Ele sendo o nosso Senhor e Salvador, fazemos então parte do reino dos céus, do reino de Deus. E no reino de Deus, como Paulo escreveu aos Gálatas, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não há homem ou mulher, todos nós somos um em Cristo Jesus. Essa é a realidade do reino de Deus. Então, se você hoje confia em Jesus, você tem um lar entre o povo de Deus. Independentemente de onde você estudou ou não, ou quanto você ganha, ou se você está desempregado, independentemente de como você fala, qual é a sua língua, a cor da sua pele, existe uma certeza de que você tem um lar aqui, você tem uma casa aqui. Se a sua fé está em Cristo Jesus, firmada em Cristo Jesus, o seu rosto se encaixa na galeria de todos aqueles que são os beneficiários do reino dos céus. Esse é o seu lugar. Amém? Em segundo lugar, meus queridos, o nosso segundo tópico aqui diz respeito ao valor incomparável do reino. O valor incomparável do reino. Observe que esses dois homens, com recursos tão diferentes à sua disposição, observe aquilo que eles fazem. Eles vendem tudo que têm. Um para comprar o campo, o outro para comprar a pérola. Eles fizeram ali uma cuidadosa análise do custo-benefício. Eles colocaram o valor total de tudo que eles tinham em suas vidas em um lado da balança e o valor do tesouro e da pérola de outro lado. E eles perceberam que possuir o tesouro ou a pérola superava em muito tudo que eles tinham, tudo que eles já possuíam, e superaria muito ainda tudo aquilo que eles poderiam ganhar. Supera em muito os custos, até mesmo os custos de se obter tanto a pérola quanto o tesouro. E a aplicação disso para nós, meus queridos, é que, assim como nós vimos no domingo passado, na mensagem da noite, a partir do momento em que nós recebemos o chamado irresistível de Cristo Jesus e o atendemos e buscamos conhecê-lo, nós entendemos que Ele nos salvou da condenação eterna, do pecado. Nós somos dele e Ele é nosso. Nós passamos então a desfrutar do perdão que Ele nos deu através do seu sacrifício remidor. Todos nós fomos adotados em sua família, fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Somos a cada dia transformados em sua semelhança de glória em glória. Somos consolados em todas as nossas tristezas, em nossas tribulações. Nós somos, é claro, repreendidos e disciplinados diante das nossas falhas. Mas quantas outras vezes nós somos livres de perigos? Tudo isso, meus queridos, e muito mais, faz com que Jesus seja infinitamente mais precioso do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. Vejam as palavras do salmista Asaf, lá no Salmo 73, versículos 25 e 28, quando ele nos diz o seguinte: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os teus feitos. Olha que impressionante, meus queridos. Aqui, mais uma vez, nós somos recordados, nós somos relembrados de que Jesus é o nosso tesouro. Ele é a nossa pérola de grande preço, nossa pérola de grande valor. O reino de Deus tem um valor incomparável, exatamente porque Jesus é o rei desse reino. E como nós temos afirmado desde o início, Deus está aqui. Jesus está aqui, o reino de Deus está aqui. Até o ouro perde o seu brilho, perde o seu valor diante de Cristo Jesus, porque Jesus continua sendo algo precioso, de eternidade a eternidade, exatamente porque Ele é Deus. Viver sem Jesus, meus queridos, é andar num mundo desorientado. Viver sem Jesus é viver exatamente em extrema pobreza. Por isso, não vamos perder Jesus de vista. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa pérola, Ele é a nossa riqueza. E em terceiro e último lugar, depois de vermos acerca dos beneficiários do reino e o valor incomparável do reino, eu quero convidar você a juntos vermos no que diz respeito ao poder expulsivo do reino. O que significa isso? O poder expulsivo do reino. Esse homem aqui, Thomas Chalmers, ele foi um pregador, um dos fundadores da Igreja Livre da Escócia. Ele também foi ministro escocês, viveu ali até meados do século XIX. Ele pregou um sermão intitulado O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. E ali naquele sermão ele disse exatamente as seguintes palavras: olha, o Evangelho de Jesus Cristo é expulsivo em seu poder. Ele espere tesouros menores, desperta um novo apetite, uma nova afeição, um novo sentido, um novo gosto, um novo desejo no coração que nada além de Jesus pode preencher. E esse desejo, esse prazer em Cristo Jesus, expulsa todo e qualquer rival. Percebam, meus queridos, é isso que Jesus diz que acontece no coração de todo aquele que o encontra, de todo aquele que é capturado por Ele mesmo, daquele que encontrou o tesouro, daquele que encontrou a pérola. Na sua alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra o campo, vende tudo que possui e compra a pérola. O tesouro e a pérola conquistaram os corações daqueles homens. Eles não conseguiam mais encontrar nada em suas vidas comparado àquilo que eles encontraram. E eles passaram então a renunciar tudo aquilo que eles tinham. E percebam que eles fizeram aquilo com alegria. Não foi algo relutante para eles. O prazer, o deleite deles estava exatamente naquele tesouro, estava naquela pérola. O tesouro, a pérola, possuiu aqueles homens muito antes de que eles pudessem possuí-los. Existe aqui uma nova afeição que domina os corações daqueles homens e expulsa tudo aquilo que antes parecia querido, que parecia precioso, que parecia valioso, do qual tudo na vida deles girava em torno. Mas agora eles perceberam que sem aquele tesouro, sem aquela pérola, a vida deles seria um vazio. Percebam então como que o apóstolo Paulo entendeu essa maravilha e explicou na carta aos Filipenses, quando ele disse o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para o apóstolo Paulo, Jesus havia se tornado tudo aquilo que o Sol significa para o sistema solar, ou seja, tudo na sua vida girava em torno de Cristo Jesus. Jesus inundou o coração do apóstolo Paulo. E da mesma forma, meus queridos, nós precisamos ter exatamente a Cristo Jesus como a nossa maior satisfação. Ele é tudo para as nossas vidas. Mas é claro que existe um desafio nisso. É claro que existe um desafio porque para obter o campo, aquele trabalhador vendeu tudo que ele tinha. Para comprar a pérola, o comerciante abandonou os seus bens, os seus outros tesouros. Não era possível ter os dois, não era possível caminhar com aquelas duas preciosidades. Assim também, nós não podemos ter Jesus se estamos apegados a nós mesmos ou se estamos apegados à nossa justiça própria. Nós não podemos ter Jesus se nos apegarmos a outras coisas ou a outras pessoas. Como nós vimos também no domingo à noite, Jesus é o primeiro, Jesus é o único. E para transpor essas barreiras, esses obstáculos que nos impedem de lidar com Jesus dessa forma em nossas vidas, a Bíblia nos ensina acerca do arrependimento. Arrependimento significa abandonar tudo o que não é Jesus como centro, fundamento, fonte de satisfação em nossas vidas e assim corrermos, então nos apegarmos e repousarmos em Cristo Jesus como sendo o nosso único tesouro eterno, a nossa pérola de grande valor. Meus queridos, o escritor C.S. Lewis escreveu num livro chamado O Peso da Glória a seguinte frase: nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Ficamos muito facilmente satisfeitos. Ou seja, meus queridos, é exatamente pelo fato de nós vivermos em um mundo em total rebelião contra Deus, é que nós somos tentados a aceitar muito mais as imitações baratas de prazer do que o próprio Cristo Jesus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, só que mais uma vez nessa noite, nós estamos sendo convidados pelo próprio Deus, porque Ele está aqui, Jesus Cristo está aqui, nós estamos sendo convidados, chamados, intimados, como falamos domingo, chamados de forma irresistível a mais uma vez vir e a confiar em Cristo Jesus. O profeta Isaías chegou a declarar o seguinte: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Concluindo, meus queridos, eu quero dizer que nós precisamos demonstrar em nossas vidas o valor de Cristo Jesus. Pense comigo, eu quero citar um exemplo aqui até meio bobo. Quando nós vemos alguém materialmente rico falando assim, normalmente nós vemos que eles demonstram que são ricos de que maneira? A forma como se vestem, o carro em que eles dirigem, a casa onde eles moram, enfim. As suas vidas são preenchidas com tudo aquilo que externa as suas riquezas materiais. Eu quero que você perceba aqui que eu não estou fazendo uma crítica quanto a isso. Eu não estou dizendo que rico gosta de aparecer, não me interpretem mal. Eu também poderia usar um exemplo do pobre, de uma pessoa mais simples, que demonstra que ela é simples, pobre, pelo seu jeito de se vestir, a casa onde mora, enfim. Eu não estou fazendo uma crítica aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que da mesma forma como os ricos demonstram a sua riqueza mediante aquilo que nós falamos, as suas vestimentas, onde moram, o carro que dirigem, nós também precisamos externar
em nossas vidas esse grande tesouro, essa riqueza que Jesus Cristo é para nós. E para esse mundo caído que ainda não o conhece, nós precisamos de colocar para fora, de mostrar nas nossas vidas a presença de Cristo Jesus, porque Ele está aqui. A Bíblia nos ensina onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Vamos nos lembrar, meus queridos, sempre de que todos nós, quando cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, somos beneficiários do reino. Nós sabemos do grande valor do reino, do valor incomparável do reino, exatamente por causa do grande valor do rei desse reino, Cristo Jesus, que está em nossas vidas. Nos voltemos então a Cristo Jesus, lançando fora tudo aquilo que nos afasta dele. Jesus é o nosso verdadeiro e único tesouro. Ele não é fictício, não é de mentira, não é uma historinha inventada. Ele é real e ele está aqui. Amém, meus queridos? Quero convidar você a orarmos nessa noite. Pai querido, muito obrigado por mais essas realidades que foram escancaradas aqui a cada um de nós, porque é a palavra do Senhor, é o desejo do Senhor, é a vontade do Senhor nas nossas vidas, Pai. Desde já, mais uma vez, somos gratos pelo Teu chamado, o Teu chamado irresistível, o Teu chamado eficaz nas nossas vidas. Pai querido, nós somos gratos pela Tua graça, o Teu amor que está sobre nós, em tornar cada um de nós, pecadores miseráveis, em participantes, em beneficiários do Teu reino. Nos ajude, Deus, a perceber o Seu grande valor nas nossas vidas. E desde já, Pai querido, nós pedimos perdão pelas vezes em que muitas vezes trocamos o Senhor por outras coisas, por outras pessoas, por outros relacionamentos. Perdoa-nos, Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós queremos andar de forma correta diante do Senhor e para isso nós precisamos do Teu Santo Espírito. Por isso nos ilumine, nos ajude a vencer essas barreiras, esses obstáculos que muitas vezes nos impedem de viver, de pregar o Teu Evangelho e assim demonstrar a esse mundo que nós somos do Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela transforma as nossas vidas. É isso que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor esteja de forma permanente sobre a sua vida. Um grande abraço. Olá, pessoal. Todos bem? Espero que sim. A paz do Senhor a todos. Estou gravando esse vídeo para lembrar que a nossa igreja não parou, que sabemos que temos vivido, né, tempos difíceis, tempos atípicos, né? Mas estou aqui para lembrar que a nossa igreja não parou, que estamos firmes, que estamos fortes, que temos vivido os tempos de comunhão como talvez a gente nunca tivesse vivido, né? Estamos longe, mas estamos perto ao mesmo tempo. Então, assim, gostaria de reforçar nesse vídeo que você aproveitasse esse tempo, sabe? E que quando a igreja tiver culto, tiver EBD, tiver estudo, tiver programação, que você e a sua família se junte a nós, participe, para que possamos juntos crescermos, para que possamos juntos não nos esquecermos do grande amor de Cristo por nós. Contamos com você e sempre que der, participe conosco.